Sétimo ano, e aí? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Professor Leandro, isso para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje, gente, na verdade vão ser dois comentários rápidos, basicamente. Né, assim, de novo, é só isso. E vai ser um apanhadão geral daquilo que nós fizemos, né, no capítulo 3 da apostila 1. Finalmente vamos acabar a apostila. Beleza? Vamos fazer bastante exercícios a respeito dessa parte aí, desse capítulo, né, vamos dizer assim. E sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto de hoje, que é a adição algébrica. Beleza? Para vocês poderem compreender esse conceito de adição algébrica, vamos ter um exemplo, e inclusive nós já fizemos um exemplo parecido em sala de aula, inclusive quando antes dessa pandemia, nós fizemos exemplo com nós pegamos o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest, e o ponto mais profundo conhecido no planeta, que é a Fossa das Marianas. O Everest fica no Himalaia, entre o Nepal, a Índia e a China, e a Fossa das Marianas, né, um ponto abaixo do nível do mar, que fica entre a Ásia e a Oceania, Oceania, saindo um pouco da matemática, para geografia, mas tudo bem, beleza? E vai ter um exemplo parecido, que o exemplo aqui ele pegou o ponto mais alto da África, que é o Monte Kilimanjaro, né, que fica na fronteira da Tanzânia com Quênia, um pouco mais para o oeste africano, e um ponto abaixo do nível do mar, que é o Mar Morto. Né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Mar Morto, nem que seja de piada, né? Quem matou o Mar Morto, né? E o Mar Morto, ele chama-se dessa forma porque não é tão salgado que não é possível desenvolver formas de vida nesse mar. Não tem peixe. Assim, a vida marinha é escassa, quase inexistente. Né? Por isso que é chamado de Mar Morto. E o Mar Morto ele fica no Oriente Médio. Ali na região de Israel, Síria, Jordânia, aqueles lados lá. Tá bom? Na verdade, o Mar Morto é o lago, né? Conforme fala aí na descrição aí. Beleza? Mas voltando para a matemática. O Monte Kilimanjaro, tá? Conforme fala no exercício, ele tem exatos 5.149 metros de altitude. Significa que ele está essa distância do nível do mar. O ponto mais alto, né? Que é o 5.149 metros acima do nível do mar. O Mar Morto, ele é, na verdade, uma depressão. Ele está abaixo do nível do mar. Ele está abaixo do nível do mar. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Quando a gente vai fazer um exercício, porque na verdade o exemplo ele pede para escrever uma expressão numérica para determinar a diferença, esse termo é importante para esse exemplo, entre as altitudes do Kilimanjaro e do Mar Morto e seguinte para você resolver, beleza? Quando é diferença você já sabe já que é uma subtração, você não precisa nem ficar estendendo muito, né? O que você faz? Ele quer saber a diferença entre um ponto que está acima do nível do mar e um ponto que está abaixo do nível do mar. O que você vai fazer? Né? Você vai pegar o nível do mar e vai tratar como o nível do mar como um ponto zero, né? E você vai desenhar uma reta numérica, desprezando escalas, né? Tudo bem que não está muito em escala, mas tudo bem. Supondo que o Kilimanjaro ele esteja nesse ponto aqui na reta numérica, né? 5.149 metros. E o Mar Morto ele está 400 metros abaixo do nível do mar. Então eu vou tratar esse abaixo como negativo, né? Então vai ser menos 400 metros. Tudo bem? Só que quando nós fizemos o exemplo de aula do Everest e da Fossa das Marianas, o que nós fizemos? Nós simplesmente pegamos a distância entre a profundidade, né? Porque quando está abaixo do nível do mar, a gente fala que é profundidade. Quando é acima, é altitude, beleza? Então nós pegamos a profundidade da Fossa das Marianas e somamos com a altitude do Everest. Nós conseguíamos a diferença, né? Porque nós apenas trabalhávamos com módulos. Agora é diferente. Como a gente já sabe o que é uma subtração, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior valor, que é a altitude do Kilimanjaro, né? Que ele está a mais 5.149 metros acima do nível do mar, né?
menos, né, diferença, né? Então você vai ser uma subtração, menos vamos botar, pessoal, entre aspas, tá? O Mar Morto ele está a uma altitude negativa. Então ele está a menos 400 metros. Então vai ser menos 400. Beleza? Então quando a gente tem subtração de números inteiros, a gente não pode esquecer que a subtração, na verdade, é uma adição do primeiro número com o oposto do segundo. Né? Então eu vou transformar essa subtração em uma adição. Então vai ser mais 5.149 mais 400. Por que mais 400? Ó, esse menos 400 aqui, ó. Quando eu tenho menos antes do parênteses, significa que é o oposto. Isso já vimos já lá no capítulo 2 da apostila, né? Então, o oposto do número negativo é o número positivo. Então, eu transformei a subtração com uma adição com o oposto do segundo número. Então, na verdade, que vai ser 5.149 mais 400, que vai ser igual a 5.549 metros. Então, essa é a diferença entre o Kilimanjaro e o Mar Morto. Ok? Então, foi feito um pouco diferente, né? Lá no capítulo 2, nós fazíamos, na verdade, essa comparação entre um ponto que está acima do nível do mar com um ponto que está abaixo, usando apenas módulo. Agora, como a gente já sabe, subtração é só fazer o maior menos o menor vai ser negativo, se transforma numa adição com o número oposto que vai ser positivo. Beleza? Esse é o primeiro conceito, entre aspas, novo, né, da aula. Né? Por que esse primeiro conceito? Porque, na verdade, quando a gente fala de adição e subtração de números inteiros, beleza? Na verdade, a subtração, no fundo, é uma adição com o oposto de outro número. Então, eles tratam-se de uma mesma operação. Então, se eu juntar a adição de números inteiros com subtração de números inteiros, eles formam a adição algébrica. Vocês viram lá em números naturais que quando eu tenho uma adição entre dois números, eu tenho a adição e eu tenho o resultado. Né? O resultado de uma adição, a gente chama de soma. Então, o resultado de uma adição algébrica é a soma algébrica. Beleza? Isso aí é somente somente para relembrar, né? Que o resultado de uma adição é uma soma. Beleza? Então, a explicação sobre adição algébrica foi o primeiro conceito que eu queria passar. Que é o primeiro conceito novo, né? Que eu queria passar. O segundo conceito novo, a apostila, né? Quando a gente resolvia adição e subtração de números inteiros, a gente sempre estava representando os números, as parcelas envolvidas, né? Entre parênteses sempre. Só que nem sempre você vai precisar ficar escrevendo parênteses toda hora. Né? Tem uma hora que você vai ter que eliminar os parênteses. Né? Aí você me pergunta também, pô, professor, mas como é que eu faço para eliminar parênteses? Né? Para eliminar o parênteses, o que acontece? Quando eu tenho um sinal positivo, ou quando não tem sinal, no caso do primeiro número aqui, né? Quando não tem nenhum sinal no primeiro número, significa que ele é positivo. Então, para você eliminar o parênteses, se está positivo ou não tem nenhum sinal, o que você vai fazer? Você pode eliminar o parênteses sem precisar trocar o sinal. Então, por exemplo, aqui o menos 26, tem algum sinal de menos aqui? Não. Então eu posso eliminar e não tiro o parênteses e não precisa trocar o sinal. Mais menos 19, ó, o sinal de positivo. Então, se tem um sinal de positivo, o menos 19 não troca o sinal. Então vai ficar menos 19. Ó, menos mais 80. Ó, menos... Ó, se eu considerar aqui o sinal, ó, tem o menos antes do número de parênteses. Então vai ser o oposto. Então vai ficar menos 80.
Menos menos 12, mesma ideia. Se eu tenho um sinal de menos antecedendo aqui, vai virar mais 12. Mais 8. Não precisa trocar o sinal, então vai ficar mais 8. Tá? Aí vocês vão perguntar, pô, professor, mas por que troca o sinal quando tem um sinal de menos antecedendo o número entre parênteses? Pessoal, conforme a gente vai ver mais tarde em multiplicação de números inteiros, esse menos aqui seria a mesma coisa que menos 1. Menos 1. É como se eu estivesse multiplicando o número que está aqui dentro por menos 1. Mas a gente vai ver com mais calma em multiplicação. Tá? Por enquanto, acredita em mim. É isso mesmo. Tranquilo? E conforme nós vimos lá atrás, né, em oposto de números inteiros. Né? Se tem um sinal de menos, eu tenho que trocar o sinal. Né? O sinal de menos antecedendo o número entre parênteses. Beleza? Para resolver essa expressão aqui, essa parte aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Existem duas maneiras, tá, gente? A primeira maneira é juntar todos os números negativos e todos os positivos. Aqui já está automaticamente feito, né? Não precisa nem mudar o número de lugar, nada. Já está tudo aqui, ó. Quem são os negativos? Menos 26, menos 19, menos 80. Quem são os positivos? Mais 12, mais 8. Então o que eu resolvo? Como eu resolvo? Menos 26 com menos 19 vai dar menos 45. Menos 45 menos 80, menos... Eu vou colocar em vermelho aqui, menos 125. Mais 12 com mais 8, eu não vou colocar em amarelo, senão vai ficar muito claro, né? Vou escolher outra cor aqui. Opa, vou colocar em azul, para simbolizar que é positivo. Mais 12 mais 8 vai dar mais 20. Aí eu tenho uma subtração aqui, né? Menos 125 com mais 20. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do número maior. Menos 125 mais 20, 125 menos 20 vai dar 105. Sinal do maior número é negativo, então vai dar menos 105. Então essa é a primeira maneira que eu, francamente, professor Anderson, considero mais fácil. Tá? Você junta... Se vocês tiverem muita dificuldade, essa é mais fácil para visualizar. Beleza? Você junta os positivos e junta os números positivos e junta os negativos. A segunda maneira número 2, essa primeira parte aqui não muda, essa primeira linha, né? Você vai eliminar os parênteses, se tiver sinal de mais, mantém o sinal, se tiver sinal de menos, troca o sinal. Então vai ser menos 26 com menos 19, com menos 80, mais 12, mais 8. Tá? O que você tem que fazer? Você pode utilizar a propriedade... Você pode resolver 2 a 2. Beleza? Como assim? Eu vou pegar eu resolvo primeiro. Menos 26 com menos 19. Menos 26 com menos 19, a gente sabe que vai dar menos 45. Então deu o resultado aqui entre esses dois. Eu pego o resultado e faço a operação com o próximo. Menos 45 com menos 80. Menos 45 com menos 80 vai dar menos 125. Eu pego o resultado e faço com o próximo. Menos 125 com mais 12, ó, sinais diferentes, tá? Subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 125 mais 12 vai dar menos 113, né? Eu subtraí 125 de 12, vai dar 113, sinal do maior, negativo. E eu pego 113 e somo com 8, mais 8, né? Menos 113 com mais 8. Menos 113 com mais 8, subtraio, 113 menos 8 vai dar 105. Só que qual que é o sinal do número maior? Menos, então vai ficar menos 105. Pode ver que não mudou o resultado. Tá? Os dois resultados deram 105. Tá? Se vocês tiverem muita dificuldade, tentem fazer primeiro juntando os números negativos com os positivos. Pode trocar de lugar, não tem problema. Tá? Pode trocar de posição. Beleza? Que não tem problema nenhum. Né? E depois, quando vocês começarem a resolver cálculo mental, vocês podem fazer dessa segunda forma aqui, quando vocês já tiverem mais craques. Tudo bem?
Um segundo exemplo é menos 15 mais, entre parênteses, menos 9 mais 13. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Ah, professor, eu quero eliminar o parênteses, né? Então, o menos 15 não tem parênteses, então beleza, menos 15. Continua aqui. Ó, eu tenho um sinal de mais aqui, ó, antecedendo esse parênteses, ó. O sinal de mais, ele não troca o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 15 menos 9, mais 13. Beleza? Aí você resolve, né? Menos 15 com menos 9 vai dar menos 24. Sobrou 13, né? Mais 13 vai dar menos 11. Tá? Ou então, uma outra maneira que vocês podem fazer, maneira 2. Ó, lembrando, tá, gente? Aqui eu juntei os números negativos. Beleza? Apesar que juntou os números negativos ou fazendo menos 15 com menos 9 primeiro, vai dar no mesmo, né? Então, só tem 3 números. Né? Então, acho que não vai ter problema nenhum. Né? A segunda maneira é eu resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Né? Então, vai ser menos 15 mais... Aí eu resolvo o que está dentro do parênteses. Menos 9 com mais 13 vai dar mais 4. Então, vai dar menos 15 mais 4. Troca o sinal? Não. Então, vai ficar menos 15 mais 4, que é igual a menos 11. Tudo bem? Então, você pode fazer eliminando parênteses, né? Só observando aqui. Cuidado, se tivesse um sinal de menos, galera, troca tudo o que está dentro. Troca os sinais. Aí seria mais 9, menos 13. Se você for eliminar o parênteses, tá? Você poderia resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? Ou eliminar o parênteses. A segunda forma é resolver primeiro o que está entre parênteses, depois você elimina esse sinalzinho aqui que é o parênteses, tá? Se tivesse sinal de menos, você poderia resolver também menos 9 com mais 13, vai dar mais 4. Se tivesse sinal de menos, aí sim troca o sinal. Se tem um sinal de mais, não troca o sinal. Beleza? Ótimo. Então, e para encerrar, ó, o último exemplo aqui, para encerrar a aula, menos 50 com menos 15, menos 14, mais 15. Aí eu poderia fazer duas formas, né? Primeira forma, eu elimino parênteses, só que tem que observar o sinal que está antecedendo o parênteses, tá? O par de parênteses. É um sinal negativo, então vai trocar o sinal de tudo que está aqui dentro. Então vai ser menos 50. Ó, menos 50 mais o oposto, né? É só não esquecer, né? Mais 15, menos 14, mais 15, mais 14, menos 15. Tá bom? Então você não pode esquecer de trocar o sinal. Tá? É só não esquecer que a subtração de números inteiros, mesmo que tenha esse monte de número entre parênteses, é uma adição com o oposto desses números que estão entre parênteses. Então eu troquei, ó, pode ver que eu troquei o sinal de todo mundo. Né? Então agora tem um sinal de mais. Agora eu posso eliminar o parênteses sem trocar o sinal. Então vai ser igual menos 50 mais 15 mais 14 menos 15. Aí você resolve. Né? Aí você pode resolver de duas formas. Só que se quem for esperto vai perceber que eu tenho um mais 15 e o menos 15. Ó, o 15 e seu oposto. Vai dar quanto? Mais 15 com menos 15, 0. Então eu já arranco já. Um cancela o outro. Aí vai sobrar quem? Menos 50 com mais 14. Menos 50 com mais 14 vai dar menos 36. Beleza? Uma outra maneira que poderia ser feita, na verdade, esse exemplo aqui pode ser feito até de 3 ou 4 maneiras, mas eu vou explicar duas para vocês entenderem. O que eu poderia fazer aqui também?
Eu resolvo o primeiro que está entre parênteses aqui, ó. Então vai ser menos 50 menos. Aí, como vocês são espertos, vocês vão perceber que tem o menos 15 mais 15, ó. Menos 15 com mais 15 dá 0. Aí o que acontece? A gente fala que cancela, né? Um é o oposto do outro. Sobrou quem dentro? Menos 14. Então vai ficar menos 50 menos 14. Ó. Isso aqui, na verdade, vai se transformar em mais 14. Né? Então, menos 50 mais 14 vai ser igual a menos 36. Ó, pode ver que não houve nenhuma alteração no resultado. Tá bom, gente? Então, se eu tiver, por exemplo, em vez de ter 2 parcelas, 3 parcelas, se eu tiver 6 parcelas, né? Só tem que observar o sinal que antecede cada, se tiver parênteses, né? Tiver o par de parênteses, né? Se tiver um sinal de menos, já troca o sinal, elimina o parênteses e troca o sinal. Aí você vai estar trabalhando com o oposto, a adição do oposto. Tá bom? É só esse detalhezinho que vocês têm que tomar cuidado. Beleza? Então a aula é essa. Vocês perceberam que minha aula ficou um pouco mais curta, né? Então não vou... o que estava acontecendo? Eu estava tentando fazer aula de teoria e aula de exercícios. Quando eu estava começando a fazer esses vídeos, era um outro contexto. Era começo da quarentena, a gente não sabia muito o que ia acontecer, não tinham prazos, não sabíamos quando íamos voltar. E o que acontecia? Eu fazia aula teórica e aula de exercícios. E acaba ficando muito extenso. Eu sei que é cansativo ficar na frente do computador, né? Mas eu falei, acho que foi pro 6º ano, se não me engano, que o computador está sendo um dos nossos principais companheiros nessa situação toda de quarentena, né? E eu sei que vocês se divertem na frente do computador, jogam, vê lives do seu artista predileto, assiste desenho, assiste séries, assiste vídeos do YouTube e tal. Quem tem tempo para ver outras coisas, tem tempo para estudar matemática. Beleza? Mas eu sei que é cansativo, tá? Então eu decidi dar uma encurtada e vou deixar os exercícios para resolver nos nossos encontros semanais. Falando de exercício, eu vou pedir encarecidamente que vocês tentem fazer até a nossa aula de terça-feira. Né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de junho, no sábado. Né? Vocês deverão assistir esse vídeo antes da terça-feira, dia 16 de junho. Assista esse vídeo antes e tente fazer os exercícios do 1 até o 8. Beleza? Tentem fazer esses exercícios. A gente vai fazer análise no nosso encontro. Não esperem o professor resolver. Porque não está... Assim, se vocês esperarem eu resolver, eu não vou estar ajudando. Eu vou estar mais atrapalhando. Aí seria cômodo demais. E não é esse o espírito da aula à distância. Tudo bem, meninos? Então é isso aí. 23 minutos de vídeo. Vou me despedindo. Obrigado pela atenção de todos. E nos vemos na terça-feira, dia 16 de junho. Um abraço a todos. Cuide-se. E até mais. Bye.